Olá pessoal de Estratégia, eu sou o professor Eric Alves, mais um vídeo do nosso curso de Direito Administrativo. Estamos prosseguindo o estudo a respeito dos agentes públicos e o nosso tema de hoje é concursos públicos. Então é um tema bastante interessante que nos afeta diretamente e que também é muito cobrado em prova, tá ok? Então vamos comigo aqui. Tá aí, nosso tema é estudar o concurso público. Para isso, vamos seguir esse sumário aqui. Primeiro, vamos falar a respeito da obrigatoriedade do concurso público. Em seguida, vamos falar a respeito das formas de realização, do prazo de validade e a respeito da prioridade na convocação de candidatos. Em seguida, vamos abordar as restrições ao acesso aos cargos e empregos públicos. Vamos falar também a respeito das vagas reservadas aí aos portadores de deficiência e aos negros. Vamos falar também a respeito de algumas decisões importantes da jurisprudência a respeito de concurso público. A jurisprudência sobre esse assunto é muito rica, então vamos abordar alguns julgados importantes sobre o tema. E, por fim, vamos resolver algumas questões de prova para reforçar aqueles pontos mais importantes a respeito do concurso público. Então, vamos lá? O concurso público. Para ocupar os cargos e empregos públicos efetivos, é obrigatória a aprovação prévia em concurso público, tá ok? Então, para ocupar cargos e empregos públicos efetivos, é obrigatória a aprovação prévia em concurso público. Isso está previsto aqui no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Esse dispositivo diz o seguinte, que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei. Ressalvadas, então aqui ele ressalva a necessidade do concurso para as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Então, pessoal, o concurso público ele é um mecanismo que é utilizado para se concretizar o princípio da isonomia ao acesso do serviço público. Então, ele busca dar oportunidade a todas aquelas pessoas que preenchem os requisitos previstos em lei para ter acesso àquele cargo ou emprego público, tá ok? Então, aqui a Constituição diz que a aprovação deve ser prévia, ou seja, para a pessoa acessar aquele cargo ou emprego público efetivo, ela deve ser previamente aprovada em concurso público. Nos slides seguintes, vamos ver mais algumas características importantes a respeito do concurso público. Então, aí, para reforçar, o concurso público ele é obrigatório para cargos e empregos efetivos, tá ok? Então, cargos públicos e empregos públicos efetivos. Então, portanto, essa obrigatoriedade, ela abrange os cargos das entidades de direito público, né? Então, lá os órgãos da administração direta e aquelas entidades da administração indireta que possuem a personalidade jurídica de direito público, né? As autarquias e as fundações públicas. Então, para acessar os cargos dessas entidades de direito público, é necessária aprovação prévia em concurso público. E também a obrigatoriedade abrange o acesso aos empregos públicos nas entidades de direito privado, as entidades administrativas com personalidade jurídica de direito privado, aquelas que fazem parte da administração direta. Quais são? As empresas públicas e as sociedades de economia mista. E temos aí também as fundações públicas com personalidade jurídica de direito privado. Então, nessas entidades, o pessoal dessas entidades ocupa o quê? Emprego público. E para acessar o emprego público nessas entidades, é necessário aprovação prévia em concurso público. Então, o cidadão que lá ocupar um emprego público efetivo na Petrobras, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, é necessário a aprovação prévia em um concurso público. Da mesma forma que o cidadão quer acessar um cargo público num órgão, por exemplo, na Receita Federal, no Tribunal de Contas da União, é também necessária a aprovação prévia em concurso público. A Constituição, ela apresenta aqui algumas exceções a essa obrigatoriedade de aprovação prévia em concurso público. Vamos ver quais são. A primeira aqui é para acessar cargos em comissão. Está previsto aqui no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Os cargos em comissão, eles são, por definição,
de livre nomeação e exoneração, com base em critérios subjetivos da autoridade competente. Então, a autoridade que tem o poder de fazer a nomeação para cargos em comissão, ela pode designar quem ela quiser para ocupar esses cargos, ok? Então, para acessar os cargos em comissão, não é necessária aprovação prévia em concurso público. Da mesma forma, as contratações temporárias, que está prevista aqui no artigo 37, inciso 9 da Constituição. Essas contratações temporárias são aquelas realizadas por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, nós vamos ter um vídeo para tratar especificamente desse assunto. O importante aqui agora é saber que, para realizar essas contratações temporárias, não é necessária a realização de concurso público. Outra exceção prevista na Constituição está aqui no artigo 198, parágrafo 4º, para a contratação de agentes comunitários de saúde. Diz a Constituição que esses agentes comunitários de saúde eles devem ser admitidos por meio de um processo seletivo simplificado. Esse processo seletivo simplificado ele não se confunde com o concurso público. Então, é também uma exceção à necessidade de aprovação prévia em concurso público. Temos aqui também os cargos eletivos, né? Então aqui é muito claro. Então o cargo lá de vereador, de deputado, por exemplo, de presidente da República, esses cargos são eletivos. Então a pessoa para ocupar esses cargos, ela deve ser eleita, tá ok? Então constitui mais uma exceção a aprovação prévia em concurso público. E temos aqui uma última exceção, o caso dos ex-combatentes. Então, aqui o ato das disposições constitucionais transitórias, o famoso aqui a DCT, lá no seu artigo 36, inciso 1º, ele diz que ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, é assegurado o aproveitamento no serviço público sem a exigência de concurso e com estabilidade também. Tá, okay? Então, mais uma exceção à obrigatoriedade de concurso público. Vamos falar agora a respeito das formas de realização do concurso. Então, vimos lá que o concurso público ele pode ser de provas ou de provas e títulos, ok? Então, novamente, o concurso público pode ser de provas ou de provas e títulos. Então, uma primeira observação aqui é que não se admite um concurso público em que não se realize provas, ok? Então, o concurso ele pode ser de provas ou de provas e títulos. Então, sempre deve haver a realização de uma prova. Não pode, por exemplo, existir um concurso público que seja baseado unicamente, exclusivamente na análise de títulos ou currículos, não. Então, ou o concurso é só de provas ou é de provas e títulos. No caso aqui do concurso ser de provas e títulos, deve existir uma fase em que essa avaliação dos títulos, ela conte ponto, né? Ela influencia na classificação do candidato, tá ok? Então, a avaliação do títulos para o concurso ser de provas e títulos, essa avaliação de títulos deve contar para a classificação do candidato. Isso quer dizer, por exemplo, que um concurso que exige uma formação específica, por exemplo, um concurso que exige uma formação específica em direito, sem que se atribua nenhuma pontuação para essa formação, ele não é um concurso de provas e títulos, é só um concurso de provas. Né? Então, o concurso de provas e títulos ele deve atribuir ponto para esses títulos. Por exemplo, um concurso que o candidato ele vai ganhar pontos adicionais se ele possuir mestrado em determinada área. Esse sim é um concurso de provas e títulos. Um detalhe também importante é que não pode haver a supervalorização dessa etapa de títulos. Essa etapa, a pontuação atribuída aos títulos, ela deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tá, okay? Porque senão o órgão pode abrir um concurso direcionando para determinados títulos para beneficiar determinados candidatos que são sabidamente possuidores desses títulos, ok? Então, não pode haver a supervalorização dessa etapa, tá, ok? Continuando aqui a respeito das formas de realização do concurso público, o concurso público ele pode ser realizado em 2 etapas, conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira. Normalmente, essa segunda etapa do concurso público é o curso ou programa de formação, que essa etapa, normalmente, também ela é eliminatória e classificatória. Então, o concurso público ele pode ser realizado também em 2 etapas.
Prosseguindo, vamos falar a respeito agora do prazo de validade do concurso. Então, reza aqui o artigo 37, inciso 3 da Constituição Federal, que o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período, tá ok? Então, o prazo de validade é o quê? É aquele período que a administração tem para nomear ou contratar os aprovados naquele concurso público, tá? Então, o prazo de validade é esse prazo, esse período que a administração possui para nomear ou contratar aqueles aprovados para o concurso para aquele cargo ou para aquele emprego público. O prazo de validade, como visto aqui, ele é de até 2 anos. Ele é prorrogável uma vez por igual período. Então, essas palavrinhas aqui, até e prorrogável, ele demonstra que esses requisitos eles podem ser definidos de forma discricionária pela administração, desde que observado aqui os limites impostos pela Constituição. Então, o prazo de validade pode ser de até 2 anos. Então, pode ter um concurso de uma validade de 1 ano, de 1 ano e 6 meses, e o prazo máximo é de 2 anos. E a prorrogação desse prazo, ela pode ocorrer uma vez, então esse prazo de validade pode ser ocorrido uma vez por igual período, ou seja, se houver a prorrogação, o prazo dessa prorrogação ele deve ser obrigatoriamente idêntico ao prazo inicial estipulado no edital, não pode ser nem mais e nem menos. Então, a Constituição diz aqui, por igual período, tá ok? E outro detalhe é que a prorrogação só pode ocorrer uma vez. Esse prazo, né, ele é contado a partir de quando? O prazo de validade é contado a partir de quando? A partir da homologação do concurso pela autoridade competente. Outro detalhe é que, geralmente, o prazo de validade ele consta de forma expressa no edital do concurso. Então, o prazo de validade do concurso geralmente ele aparece de forma expressa lá no edital daquele certame. Porém, caso o edital ele seja omisso, caso o edital não apresente, não diga lá qual é o prazo de validade do concurso, considera-se que esse prazo é de 2 anos, ou seja, o limite máximo aqui previsto na Constituição. Prosseguindo, vamos falar agora a respeito da prioridade da convocação, abordando aqui o artigo 37, inciso 4 da Constituição Federal. Esse artigo diz o seguinte, que durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas de títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. O que esse dispositivo aqui, a redação não muito clara, o que esse dispositivo está dizendo? Que aqueles candidatos aprovados em concurso que ainda esteja no prazo de validade, eles devem ser convocados com prioridade em relação a qualquer candidato aprovado em novo concurso. Ou seja, se a administração realizar um novo concurso para aquele cargo e existirem ainda candidatos aprovados em um concurso anterior para aquele mesmo cargo e esses candidatos ainda não forem nomeados, esses candidatos que não foram nomeados, eles devem ser convocados com prioridade em relação a qualquer candidato aprovado no novo concurso, tá ok? Na esfera federal, a fim de garantir a observância dessa regra aqui prevista na Constituição, existe uma norma lá na Lei 8.112 de que não pode haver novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado, ok? Então, se você não pode convocar nenhum candidato aprovado em novo concurso enquanto existam candidatos aprovados naquele concurso anterior que ainda está em prazo de validade, então é melhor nem realizar esse novo concurso. Então, a Lei 812, na esfera federal, veda a realização de novo concurso. É importante observar que essa regra aqui, que proíbe, né, a realização de novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado, ela vale apenas para a esfera federal, apenas para os concursos federais, ok? Porque nas demais esferas deve-se observar o que prescreve a legislação local. Por quê? Porque a Constituição,
a Constituição Federal em si, ela não proíbe a realização de um novo concurso durante o prazo de validade de um concurso anterior para o mesmo cargo ou emprego, tá? A Constituição, ela não proíbe a realização de novo concurso. O que ela diz é que os candidatos desse novo concurso, eles só poderão ser convocados a partir do momento em que não exista mais candidatos aprovados lá no concurso anterior que ainda esteja no prazo de validade, tá ok? Prosseguindo, vamos falar a respeito agora daquelas restrições de acesso. Podem existir algum tipo de restrição ao acesso ao cargo ou emprego público? Restrições, por exemplo, aqui de idade, altura, de sexo, ou seja, aquele concurso é reservado apenas para as mulheres ou com pessoas até idade tal, ou com idade mínima de tantos anos, ou com altura mínima de tantos metros. Tá? Então, essas restrições podem sim existir, porém, elas devem ser estabelecidas por lei. Então, deve ter uma lei que diga lá que para aquele cargo só pode acessar pessoas do sexo feminino ou só pessoas com altura mínima de 1,60 m. Essa restrição, ela deve estar estabelecida em lei. Não pode ter essa restrição existir apenas no edital do concurso. Ela deve estar prevista em lei. E, mesmo que ela esteja prevista em lei, ela deve observar a proporcionalidade com as atribuições do cargo, tá ok? Então, aqui aquele exemplo seria razoável, por exemplo, ter uma restrição que um concurso só para mulheres, para um agente penitenciário que vai trabalhar lá num presídio feminino, um presídio para mulheres. Então, é razoável que haja uma restrição de sexo nesse tipo de concurso, tá ok? Mas essa restrição, mais uma vez, deve estar prevista em lei e desde que se observe, é claro, a proporcionalidade com as atribuições do cargo. A verificação, né, se um concurso ele tiver alguma restrição dessa natureza, ela é verificada em regra no ato da posse. Então, o candidato faz lá o concurso público, ele é aprovado, ele é nomeado. Quando ele for tomar posse, aí sim é que será verificado se ele preenche ali os requisitos estabelecidos na lei e geralmente reproduzidos no edital. Exceto, temos aqui 2 exceções para isso. Tem alguns concursos aqui para cargos de juiz e para membros do Ministério Público que exigem 3 anos de atividade jurídica. E também para alguns concursos que exigem um limite máximo de idade, geralmente aqui para concursos de polícias. Nesses 2 casos, a verificação se o candidato ele preenche esses requisitos, ou seja, se ele possui 3 anos de atividade jurídica ou se ele possui lá o limite de idade previsto na lei, essa verificação ocorre na inscrição do concurso, tá ok? Então, a regra geral é a verificação no ato da posse. Porém, nesses 2 casos específicos aqui, a verificação ocorre na inscrição do concurso. Vamos falar agora a respeito das vagas reservadas, iniciando aqui para aquelas vagas reservadas para os portadores de deficiência. Então, essas vagas reservadas, elas possuem previsão aqui no artigo 37, inciso 8º da Constituição Federal. Esse dispositivo diz o seguinte, que a lei ela reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Então, a lei reservará esse percentual. Na esfera federal, temos aqui que a lei 8.112, ela estipula que o limite máximo de vagas reservada para portadores de deficiência é 20% das vagas daquele concurso. Então, todo concurso federal deve ter pelo menos 20% das vagas, pelo menos não, o limite máximo é 20% das vagas reservadas para portadores de deficiência. Um detalhe importante, pessoal, é que a Constituição, ela não dispensa as pessoas portadoras de deficiência da realização do concurso público, ok? A Constituição apenas determina que a administração reserve um percentual de vagas a essas pessoas, conforme definido em lei. Na esfera federal, a Lei 8.112 diz que o limite máximo de vagas deve ser 20% dessas vagas. Mas também existe um limite mínimo. O limite mínimo nos concursos da esfera federal de 5% das vagas. Esse limite mínimo está previsto aqui no Decreto 3.298 de 1999. Esse decreto também diz o seguinte, que quando a aplicação desse limite de 5%, se cair, se o resultado for um número fracionado,
esse número de vagas deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que respeitado o limite máximo de 20% das vagas oferecidas no certame. Então, o que quer dizer isso aqui? Vamos ver um exemplo. Um concurso, então, de 50 vagas. Então, a administração deve reservar um limite mínimo de 5%. Então, se você aplicar aqui 5% em cima de 50, dá o quê? Dá 2,5%. Tá? Então, a administração tem como reservar 2,5 vagas para portadores de deficiência. Então, ela deve elevar esse número, que é uma fração, deverá ser elevado para o primeiro número inteiro subsequente, ou seja, para 3. Então, esse concurso de 50 vagas deve ter, no mínimo, 3 vagas reservadas para portadores de deficiência. E esse finalzinho aqui, e se o concurso tiver, por exemplo, apenas 2 vagas? Então, o mínimo de vagas que eu posso reservar para a pessoa com deficiência seria o quê? Seria 1 vaga. Porém, se eu estiver reservando 1 vaga, isso significa que eu estarei reservando 50% das vagas desse concurso para pessoas de deficiência, né? Porque 50% de 2 é 1, ok? Então, se eu reservar, num concurso de 2 vagas, eu reservar 1 vaga para pessoas por deficiência, para pessoas portadoras de deficiência, significa que eu estou reservando 50% das vagas para pessoas com deficiência. E isso extrapola esse limite máximo. O limite máximo é o quê? 20%. Então, nesse caso, em razão da impossibilidade de respeitar esse limite máximo, não deveria ser reservada nenhuma vaga para deficientes, tá ok? Então, como eu não posso observar o limite máximo de 20%, então, num concurso de 2 vagas, não precisaria haver nenhuma vaga reservada para pessoas portadoras de deficiência. Falar agora a respeito das vagas reservadas para negros. Então, é uma lei bem recente, a Lei 12.990 de 2014, que no seu artigo 1º diz o seguinte, que ficam reservadas aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União, na forma desta lei. Então, o primeiro detalhe que vemos aqui nesse dispositivo da lei é que 20% ele não é o limite máximo, ok? Então, ao contrário lá das vagas reservadas para portadores de deficiência, aqui nas vagas reservadas para negros, 20% é o percentual que deve ser efetivamente garantido. Então, todo o concurso deve ter 20% dessas vagas deve ser reservada para os negros. Outro detalhe é que essa lei, ela aplica-se apenas aos concursos para ingresso no Poder Executivo Federal. Muito importante isso daqui. Então, ela aplica-se apenas aos concursos para ingresso no Poder Executivo Federal. Então, não se aplica para os concursos, por exemplo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, para os concursos do Tribunal de Contas, para o concurso do Ministério Público. Tá? Ela aplica-se apenas para o Poder Executivo e Poder Executivo Federal. Recentemente, o STF ele até aprovou uma norma semelhante para os concursos do órgão e também para os concursos do CNJ. Tá? Então, os outros poderes, para eles editarem uma regra parecida com essa, eles devem editar uma norma própria, tá ok? Essa lei, quer dizer que essa lei ela não se aplica automaticamente aos demais poderes, ela se aplica apenas ao Poder Executivo Federal. Ela se aplicará aos demais poderes apenas se os demais poderes editarem alguma norma específica tratando desse assunto. Outro ponto a respeito das vagas reservadas para negros é que essa regra ela vale apenas nos concursos com 3 ou mais vagas, ok? Então, concursos com 3 ou mais vagas. Isso está previsto expressamente na Lei 12.990 de 2014. E no caso aqui, o arredondamento, no caso de aplicar esse 20% em relação às vagas do concurso, o arredondamento poderá ser para mais ou para menos. Então, dependendo ali se a fração for maior que 0,5, o arredondamento é para mais. Se a fração for menor que 0,5, esse arredondamento é para menos. Então, aqui é outra diferença em relação lá às vagas reservadas para portadores de deficiência. E outro detalhe é que essa lei ela terá vigência pelo prazo de 10 anos, então uma lei com prazo definido. Essa lei, a vigência dela é apenas pelo prazo de 10 anos.
Vamos falar agora a respeito da jurisprudência, a respeito do concurso público. Então, algumas decisões do judiciário, alguns entendimentos do judiciário que são importantes a respeito do tema concurso público. Então, o primeiro entendimento é que os candidatos aprovados dentro das vagas previstas no edital, eles têm direito à nomeação. Então, por exemplo, se lá no edital prevê 30 vagas para aquele concurso, então a administração tem que convocar no mínimo 30 candidatos dentro do prazo de validade daquele concurso. Se ela disse que existem 30 vagas, dentro do prazo de validade daquele concurso, ela deve convocar, no mínimo, 30 candidatos. A administração ela pode até escolher o momento no qual realizará essa nomeação. Ela não precisa nomear os 30 candidatos aprovados de uma vez só. Ela pode nomear até em várias etapas, mas desde que, durante o prazo de validade do concurso, ela nomeie os 30 candidatos. O STF ele considera que, em algumas situações excepcionais, essa obrigatoriedade de nomeação ela pode ser afastada, ok? Mas, para que isso ocorra, deve haver a observância de alguns requisitos. Vamos ver quais são. Primeiro, a superveniência. Então, essa situação excepcional deve ser posterior ao edital. Também deve ser observado o requisito da imprevisibilidade, ou seja, essa situação excepcional deve derivar de circunstâncias extraordinárias, circunstâncias imprevisíveis à época do edital. Também deve observar o requisito da gravidade. Então, essas situações excepcionais devem implicar onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital. E também o requisito da necessidade. Então, não pode haver outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional imprevisível. Então, isso aqui está dizendo o quê, pessoal? Que a regra é que os candidatos aprovados dentro das vagas previstas no edital, eles têm direito à nomeação. Porém, numa situação excepcional, que observe todos os requisitos aqui, superveniência, imprevisibilidade, gravidade, necessidade, a administração poderá deixar de nomear os candidatos no número de vagas previsto no edital. Mas perceba aqui que são muitos requisitos a serem observados, de modo que tem que ocorrer uma situação muito grave, muito excepcional mesmo, para esse direito do candidato deixar de ser observado. Prosseguindo, mais um entendimento é que o candidato ele possui direito subjetivo à nomeação caso a administração nomeie antes dele outro candidato em pior colocação que a sua. O que está dizendo esse entendimento? Que a administração deve observar a ordem de classificação do concurso por ocasião da nomeação dos candidatos. Então, a administração não pode, por exemplo, nomear o 7º colocado sem haver antes nomeado o 6º colocado. Se a administração fizer isso, se ela nomear o 7º colocado antes do 6º, o 6º colocado ele passa a ter um direito subjetivo a também ser nomeado, tá ok? Isso que está dizendo aqui esse entendimento. Mais um entendimento é que o prazo de 120 dias para o candidato entrar com mandato de segurança, ele começa a fluir. Então, o candidato, ele entendeu que existe algum direito líquido e certo seu que não foi respeitado durante a realização do concurso, ele pode entrar com mandado de segurança. Para tanto, ele possui o prazo de 120 dias. Mas 120 dias a partir de quando? Então, a partir do término do prazo de validade do concurso para aqueles candidatos que possuam direito subjetivo à nomeação. Então, aqui, por exemplo, o candidato que ele foi aprovado dentro do número de vagas previsto no edital, porém, o prazo de validade do concurso expirou e ele não foi nomeado. Então, a partir do término do prazo de validade do concurso, ele tem 120 dias para entrar com mandado de segurança contra esse ato da administração, contra essa omissão da administração em nomeá-lo. Ou esse prazo também ele pode contar para os candidatos que foram eliminados no concurso público. Então, aqui é outra situação, os candidatos que foram eliminados em alguma das etapas do concurso, e se ele entender que essa eliminação dele foi injusta, ele pode também entrar com mandado de segurança no prazo de 120 dias, só que contados da data em que o candidato toma ciência da sua exclusão no certame, tá ok? Então, o candidato foi eliminado, ele tomou ciência daquela sua eliminação, entendeu que foi injusto, ele tem 120 dias para entrar com mandado de segurança.
Mais alguns entendimentos. Não é possível prorrogar o prazo de validade do concurso depois que ele já expirou. Ou seja, o ato de prorrogação ele deve ser editado enquanto o prazo inicial de validade ainda não tiver acabado, tá ok? Então, não pode haver a prorrogação depois que o prazo de validade do concurso expirou. Mais um entendimento importante é que a chamada cláusula de barreira, ela é permitida nos concursos públicos. Cláusula de barreira aqui é a famosa nota de corte, ou seja, a limitação do número de candidatos aptos a participar das fases subsequentes do certame. E esse candidato ele vai ter esse direito definido em razão da nota que ele obteve na etapa anterior. Então, a chamada nota de corte. É muito comum naqueles concursos que possuem provas objetivas e discursivas, em que o edital prevê que apenas os primeiros 100 classificados, os primeiros 50 classificados, eles terão as redações corrigidas. Então, esse tipo de cláusula de barreira, ela é permitida nos concursos públicos. Outro entendimento importante é que, em regra, não pode haver remarcação de provas de aptidão física, salvo disposição expressa em sentido contrário no respectivo edital. Então, determinados concursos possuem provas de aptidão física. E, se o candidato passou mal naquele dia que ele tem que fazer lá o teste físico, fazer o teste físico de corrida, ele passou mal, ele não tem direito a remarcar aquela prova, salvo se houver alguma disposição expressa em sentido contrário no edital. Se o edital não falar nada, o candidato que passou mal no dia da prova de aptidão física, ele não tem direito à remarcação da prova. Esse entendimento, porém, ele não se aplica para as gestantes, tá ok? Então, a gestante, a candidata, ela é uma gestante, ela está grávida no dia da prova de aptidão física, ela tem sim o direito à remarcação da prova em segunda chamada ou em data diversa daquela prevista no edital. Então, para a gestante é uma exceção a esse entendimento. Mas um último entendimento importante é que o judiciário ele não aprecia o mérito das questões das provas do concurso. Mérito das questões aqui quer dizer o quê? Os critérios de correção da banca examinadora, a formulação das questões, as anulações e as alterações do gabarito. Então, em regra, o judiciário ele não aprecia esse tipo de mérito, né? Ele não entra no mérito das questões, exceto se ocorrer um erro muito grosseiro da banca, tá ok? Porém, o judiciário ele pode sim apreciar a compatibilidade da prova com o edital. Então, por exemplo, caiu lá na prova de direito administrativo uma questão a respeito de obra, por exemplo, ou de um assunto de informática, não tem nada a ver com o assunto. Então, esse tipo de compatibilidade o judiciário pode apreciar. E esse tipo de controle do judiciário, de compatibilidade com o edital, ele não é um controle de mérito, ele pode se considerar um controle de legalidade. Por quê? Porque o edital é considerado ali a lei do concurso. Então, é possível a anulação judicial de questões de concurso que tenham sido elaboradas em desacordo com o que está previsto no edital. Porém, há um detalhe interessante, é que o edital ele não precisa explicitar nos mínimos detalhes todas as vertentes de um determinado tema, tá ok? Então, por exemplo, está lá previsto no edital que vai ser cobrado concurso público. Então, não precisa estar lá que vai ser cobrado concurso público, o artigo tal e tal da Constituição, a doutrina de tal e tal autor, a jurisprudência tal e tal de tal tribunal. Não precisa isso. Então, o candidato, ele deve buscar o conhecimento daquele tema com base em todas aquelas vertentes possíveis. O edital, eles não precisa especificar nos mínimos detalhes tudo aquilo que pode ser cobrado a respeito daquele tema. Então, é isso. Vamos ver agora duas questões de prova só para consolidar alguns pontos importantes aí do tema. A primeira: para que ocorra provimento de vagas em qualquer cargo público, é necessária a prévia aprovação em concurso público. Então, o que ele está dizendo aqui, para que ocorra o provimento de vagas em qualquer cargo público, é necessária a prévia aprovação em concurso público. Então, o que a gente tem que lembrar aqui, que os cargos públicos eles podem ser de provimento efetivo, então são aqueles servidores estáveis, os chamados servidores de carreira, ou também podem ser de provimento em comissão. Então, exige-se a aprovação prévia em concurso público apenas para os cargos
efetivos, ok? Então, os cargos em comissão, eles são de livre nomeação e exoneração, portanto, eles são uma exceção à obrigatoriedade do concurso público. Portanto, a questão ao dizer aqui que o concurso público é necessário em qualquer cargo, essa expressão aqui torna a nossa questão errada. Mais uma questão. É possível que edital de concurso público preveja a participação de concorrentes de determinado sexo em detrimento do outro. Então, está dizendo aqui a respeito das possíveis restrições para a participação do concurso público. Então, é possível, sim, que exista esse tipo de restrição. Porém, temos que lembrar que a discriminação de gênero, ela deve ser vista, qualquer tipo de discriminação, ela deve ser vista como uma exceção, mas ela é possível, desde que exista o quê? Uma justificativa razoável e, principalmente, essa discriminação esteja prevista em lei, tá ok? Então, é possível, sim, esse tipo de discriminação, ou seja, um concurso público que preveja a participação de concorrentes de determinado sexo em detrimento de outro. Essa questão está correta. Então é isso, pessoal. É isso que eu tinha para passar para vocês a respeito do tema concursos públicos. Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.